E se eu dissesse para vocês que o mundo, o universo, ele foi criado por um Deus e que tudo começou com algumas pessoas e que nesse mesmo mundo no qual vivemos haviam seres gigantescos e que também haviam anjos, ou será que são deuses? Bom, a história da humanidade ela é muito complexa, ela é cheia de outras histórias, ela é cheia de culturas e é um pouco disso que a gente vai ver hoje na nossa aula. Os povos da Mesopotâmia, a gente tinha falado na aula anterior que a Mesopotâmia ela é um conjunto de povos, então não dá para você definir assim, como no Egito, por exemplo, eles têm essa característica praticamente única. A Mesopotâmia ela é muito diversa e os povos delas vão se diferenciar drasticamente e eles vão ter as suas respectivas culturas e elas vão ser respeitadas porque a Mesopotâmia é uma terra entre rios. Isso é o que nós sabemos dela. A vida inteira você aprendeu, ou pelo menos eu, aprendemos que existia apenas um único Deus. E esse Deus foi capaz de criar o universo, a Terra, e criar Adão e Eva, e a partir deles estamos aqui hoje. Mas tem outras histórias e que não cabe a nós julgar qual que seja a certa ou a errada. Cabe a cada um acreditar no que quiser. Porém, as sociedades elas vão ter a sua própria cultura, elas vão ter as suas próprias crenças. No caso da Mesopotâmia, eles não acreditavam que existia apenas um Deus, mas existiam deuses. E cada deus é como se ele tivesse uma função ou como se ele tivesse uma característica peculiar que diferenciasse ele de outros. E é através desse entendimento dos deuses, tanto que vai acontecer nessas sociedades, como no caso da Mesopotâmia, que a gente vê que os deuses não são tão bons assim quanto parecem. Que eles têm as suas próprias ambições, que eles têm, por exemplo, os seus próprios sentimentos, os seus próprios anseios. Então, não é aquela coisa mecânica que a gente é acostumado a ouvir falar, ou pelo menos uma verdade absoluta que tentam passar para a gente. Você sabe o que seria uma verdade absoluta? É quando impõe sobre a nossa vida, dizendo que isso é o certo e pronto. Você tem que seguir isso até o fim de sua vida. Então, a verdade absoluta entra mais ou menos nessa questão. Então, você sabe que muitas coisas elas são certas e que elas são erradas, porque você foi acostumado a entender que ela é sim certa ou que ela é errada. Os deuses mais populares na Mesopotâmia e que a gente tem mais desse entendimento da existência vão ser Anu, que é o deus céu, Sin, que é o deus lua, Shamash, que é o deus sol, e Ishtar é a deusa do amor e da guerra. Atentai bem, Ishtar é uma personagem muito importante, não é só do amor, viu? Ela é da guerra. A gente pode notar essa forte conexão entre esse sentimento e essa consequência. E o Marduk, que ele vai ser um deus muito importante em todo esse contexto. Em muitas cidades lá da Mesopotâmia, ele vai ser
inclusive muito reverenciado na Babilônia. Um ponto muito interessante é que essas divindades, elas tinham uma semelhança com os seres humanos. E aí a gente vai lá na Bíblia, né? E, por exemplo, eu utilizo muito a Bíblia porque é uma coisa que eu tive o costume de estudar. E lá na Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí nós vemos os deuses da Mesopotâmia, eles são um pouco diferentes aos deuses que vão existir lá no Egito, por exemplo, que representam mais uma figura como um animal, enfim, eles têm uma semelhança mais com os humanos, inclusive mostrando muito desses sentimentos. E a relevância da religião para os povos mesopotâmicos era tão grande que as atividades simples que eles faziam tinham uma ligação muito forte com as divindades. Para vocês terem uma ideia, no caso da medicina, eles não acreditavam que uma pessoa ela poderia adoecer e seria algo normal, era uma doença normal. Para eles, o fato de adoecer poderia ser resultado de uma presença demoníaca ou algum mal que tivesse na vida dessa pessoa e que tivesse causando aquela doença. Uma aspas aqui quando eu falo de demônios. Demônios no nosso entendimento hoje, que eles poderiam se referir a espíritos malignos ou algo do tipo. Outro fato curioso sobre os povos da Mesopotâmia é que, apesar de tudo isso, eles não acreditavam na vida após a morte. Mas aí a gente questiona, quem seriam esses povos? De quem que nós estamos falando? Por que que a gente fala do Egito e a gente define uma sociedade, é o Egito. E na Mesopotâmia nós podemos definir sociedades, no caso. A Mesopotâmia, como eu falei, ela vai ser um conjunto de povos, um conjunto de cidades. Ela é uma terra entre rios. Então tem pessoas, tem várias culturas ali dentro. E uma delas vai ser os sumérios e os acadianos. E podemos dizer que os sumérios, eles são bem assim diferentes. Para vocês terem uma ideia, a tecnologia utilizada pelos sumérios já mostrava que eles tinham muito conhecimento dos planetas, que, por exemplo, algumas descobertas só viriam a acontecer para nós, para a nossa sociedade, no século XX, e eles já tinham essas previsões, eles já tinham esse entendimento, o que levanta o questionamento de muitas pessoas que têm essa visão mais aberta, né? Vamos dizer assim, que os sumérios na verdade não eram povos normais, naturais aqui da Terra, mas que eles viriam de outra dimensão, eles eram outros seres, mas isso é uma história para ser contada depois. Uma das principais características do sumério, das principais benefícios que eles trouxeram para nós, foi a escrita. Os sumérios eles desenvolveram a escrita e é por conta deles que a gente tem hoje esse hábito de escrever e esse hábito de registrar as coisas. Inclusive, a questão dos registros ela vai ser muito importante. Você sabe que ela é muito importante, principalmente para a história. E eles desenvolveram, o estilo de escrita deles era a escrita cuneiforme. Outra coisa importante também dos sumérios é que eles eram grandiosos em suas obras. Então os sumérios eles tinham essas obras grandiosas como os zigurates, que eram uma espécie de templos de adoração aos deuses. O fato é que os sumérios eles foram os pioneiros na questão das cidades autônomas. Algumas delas, por exemplo, Kish,
Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Essas são as cidades que ficaram assim mais que desenvolveram. Essas foram as cidades que se desenvolveram ali pelos sumérios. As cidades, elas tiveram bastante conflitos, que resultou numa fragilidade. E por conta dessa fragilidade, os acadianos eles conseguiram dominar esse império dos sumérios e a partir de então tomaram posse dessas terras. Após esse domínio dos acadianos, vai vir os babilônios. Se a gente pudesse classificar um povo que eu acho que é um dos mais conhecidos desse período da Mesopotâmia, são os babilônios. Muito em razão da Bíblia também, que ela vai falar bastante deles. Então, por isso, eles são bastante conhecidos até os dias de hoje. E os babilônios, eles vão... Aliás, a cidade da Babilônia, ela vai ser considerada uma capital das outras e vai ter uma grande influência sobre as outras. A Babilônia, ela é riquíssima. A Babilônia, ela é uma cidade completamente diferente do que já tinha se visto naquela época. Inclusive, lá vai eu voltar para o Heródoto, porque o Heródoto ele surpreendeu-se também com a Babilônia, falando que não havia cidade como aquela. E essa força do Império Babilônico acontece com a presença do rei, o Hammurabi. E inclusive esse rei, ele é o causador do Código de Hammurabi. Esse código ele vai ser muito importante para a história, porque ele é um dos primeiros códigos de leis que existem na história da humanidade. É a partir de então que começa a se organizar. Percebe-se que o povo ele vivia em sociedade, mas ele não sabia ainda lidar com esse segmento, essas diferenças que tem as sociedades. E algo tinha que ser imposto, ou seja, tinha que haver leis que pudessem ser seguidas, e essas leis seriam, para o povo da Babilônia, seria o Código de Hammurabi. E das características principais que a gente pode dizer dele é a tal frase, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi ele vai proteger a propriedade, a família, o comércio, a mulher, as heranças, vai tratar também da escravidão e vai tratar também do adultério. Em suma, se uma pessoa ela fizesse o mal à outra, a outra teria o direito de se vingar na mesma moeda. E essa seria a forma de, vamos dizer, quitação daquela dívida, a quitação daquela confusão, para que pudesse manter a ordem entre as pessoas. Mas não se resume só a isso. O código também define que, por exemplo, se uma pessoa ela tivesse a responsabilidade de cuidar do boi ou de cuidar de algum outro animal de alguém, e essa pessoa perdesse o animal ou deixasse acontecer algo de ruim com esse animal, ela teria que arcar os custos. E ela teria que arcar com um outro boi, por exemplo, para poder quitar a dívida que ela tinha com aquele dono. E o desgaste da Babilônia, nessa primeira fase, porque ela vai ter outra, aconteceu. E vieram os assírios. E os assírios eles vão se diferenciar principalmente pelas estratégias de guerra, por saber lidar com a violência. Inclusive os assírios eles são muito conhecidos pelas técnicas de tortura que eles puderam desenvolver, e assim eles puderam
dominar o império, principalmente o Império Babilônico. Os assírios eles vão ser liderados pelo rei Assurbanipal, e a Assíria ela teve duas capitais, que era Assur, e logo depois tiveram a cidade de Nínive como capital, que era próximo ao rio Tigre. Na próxima aula a gente vai tratar da cultura da Mesopotâmia e também entender a outra fase da Babilônia, como que a Babilônia digamos que ela ressurgiu e ela dominou novamente a história da humanidade. Então é isso, até a próxima aula. A gente se vê, façam as atividades e um abraço e um beijo do tio Lucas.